É uma impressão individual minha ou as pessoas têm estado cada vez com menos paciência e brigando por assuntos e temas menos relevantes? Uma frase maravilhosa, mas infelizmente difícil e meio triste de ser aceitada por nós brasileiros, que foi dito pelo José Bonifácio. Diz que os brasileiros mostram altivez nas baixezas, amor próprio nas bagatelas e obstinação em puerilidades. Toda vez que eu vejo determinadas brigas, desavenças, principalmente em temas e situações que são muito pouco importantes, periféricas na nossa vida, eu lembro um pouquinho dessa frase. A primeira vez que eu vi essa citação foi no COF, numa aula do professor, e eu revi essa frase recentemente no Instagram, mas algumas situações ao meu entorno me fizeram repensá-la de maneira mais clara, às vezes até um pouco mais triste. Eu vou citar algumas para vocês. Aconteceu no meu cotidiano. Eu tenho refletido muito sobre isso, mas é muito triste o que a gente está vivendo. Às vezes, desavenças que chegam a situações muito drásticas, casos de brigas que podem escalonar para agressões físicas ou para até casos de uma pessoa tirar a vida da outra. E eu quero pensar aqui junto com vocês também, claro, sempre deixando nos comentários aqui as possíveis causas disso, algumas explicações que a gente pode buscar desse tema que é complexo, mas é de extrema importância para nós. Eu moro num bairro que, como já é em uma cidade relativamente pequena, 220, 230 mil habitantes, o meu bairro também ele é relativamente descolado do resto da cidade, porque ele é mais tranquilo, menos pessoas na rua, é um bairro mais silencioso, mais calmo, é um bairro que muitos policiais moram, então acaba que ele se torna, entre aspas, um pouco mais seguro. A gente sabe que qualquer tipo de violência pode chegar em qualquer lugar, mas aqui realmente é um pouco mais tranquilo e raramente a gente vê casos de desavenças, de brigas. E por incrível que pareça, por uma coincidência, eu nunca tinha visto, eu moro aqui já há 5 anos mais ou menos, eu nunca tinha visto desavença nenhuma. Nas últimas 2 semanas eu vi 2 vezes. E os motivos dessas desavenças é que me deixaram um pouco meio impressionado, reflexivo, eu não sei qual que é a melhor palavra. A primeira dessas desavenças aconteceu por causa de um lote vago, né? Que é do lado de onde eu moro, exatamente do lado, que alguns vizinhos que moram do outro lado desse lote começaram a colocar folhas, né? Essas folhas de palmeiras grandes, descartar elas lá. Caiu ali das palmeiras que tem na calçada dessas casas e eles meio que, entre aspas, descartaram, porque o lote vago tá com muro, mas ele não tem portão. E aí o dono parece que percebeu que as pessoas estavam descartando ali algumas coisas. Quando ele veio remover, ele deixou as folhas de palmeira na porta dessas pessoas que descartaram lá. E é claro, um volume muito grande, a pessoa veio na hora, deu uma discussão. Eu trabalho em casa, então eu escutei a gritaria aqui. Não dei muita atenção, parece que a coisa não andou muito. O dono do lote parece que só deixou as folhas lá na porta dela, deixou uma plaquinha no lote de proibido descartar lixo e foi embora de moto. Aí, anteontem, eu, como de costume, fui rezar o meu terço ali na rua e eu uso esse momento, como eu moro em apartamento, eu uso esse momento para passear com as cachorras, para já deixar elas circularem um pouco. Normalmente é mais tarde, a rua tá deserta, né? Então eu deixo elas passearem, esvaziar seus reservatórios aí, e aí eu vou rezando ali a minha oração diária já. E nesse momento começou uma outra discussão aqui, muito próximo, metros da minha casa. Aparentemente eu também não prestei muita atenção, até porque eu tava rezando, mas aparentemente era por um estacionar na porta do outro, uma coisa assim. Eu não sei nem se foi na frente da garagem ou não. E esses 2 casos me fez refletir um pouco o seguinte. Primeiro, eu não estou excluindo o fato de que talvez realmente há um motivo para reclamação. Talvez essas pessoas que estão se queixando ali, elas não estão de todo errado, vamos dizer assim. A questão é que normalmente eu fico pensando se essas desavenças não forem interrompidas por alguém que vai dar um basta, que vai ouvir talvez uma ofensa ou perceber uma situação que a incomoda e vai deixar para lá. Talvez vai manifestar a sua indignação, digamos assim, e se houver uma contrapartida da outra parte, ele vai ficar em silêncio. Se não houver uma pessoa que faz isso, essa coisa pode escalonar. E a gente já viu muitos casos, né, ainda mais num país como o Brasil, que a vida tem sido meio banalizada, não por todos, é claro, mas por muita gente,
e os nossos números de homicídios são altíssimos, aqui não é muito incomum essas coisas escalonarem para níveis, vamos dizer, drásticos e irreversíveis. E aí eu fico pensando, olha, as queixas podem até ter sua dose de razão, as situações podem até ser incômodas, podem até mesmo ser erradas. A questão é, será que a gente está dando devida importância às situações que realmente merecem essa importância? Será que as desavenças que nós estamos criando, elas precisam necessariamente ser criadas? Não há outra forma de contornar? Ou, se não há, é uma situação que realmente exige uma interferência nossa para o contorno do problema? Uma outra situação, até meio parecida, que aconteceu e eu acho que foi o catalisador da minha vontade de fazer esse vídeo. Eu estava aqui na minha porta lavando o meu carro e normalmente eu fico escutando algum tipo de aula nesses momentos assim. Aula, podcast, coisas do tipo. E nesse momento eu estava ouvindo a aula do Koff, né, do professor. E nessa aula 200 e pouco do Koff, ele estava fazendo uma diferenciação entre a percepção do ser em Louis Lavelle, a maneira como ele coloca, né, a presciência do ser, a importância de nós reconhecermos a realidade desse ser que nos abrange e reconhecer que nós somos somente uma parte dele, e a diferença disso para a filosofia de Descartes, que na verdade parte da concepção do eu para reconhecer o ser, e acredita que o ser só existe no reconhecimento do eu. Para quem não é muito familiarizado com a filosofia, pode parecer que esse debate é meio abstrato, meio distante das nossas situações do cotidiano. Mas para quem estuda um pouquinho de história de filosofia, sabe que essa percepção de Descartes, ela praticamente fundou a modernidade e tudo que aconteceu a partir daí. Várias filosofias a partir de Descartes consideraram que o ponto de partida de Descartes era inescapável. Não havia como você pensar filosoficamente ou buscar uma verdade sem ser pelo método de Descartes. Então essa visão de Descartes, ela meio que funda a filosofia do Ocidente em várias decorrências de pensamento político, de pensamento existencial, de pensamento filosófico, psicológico, parte dele. Então é uma percepção muito importante, uma visão filosófica muito importante. E Louis Lavelle vem dando a dose de razão que Descartes tem, mas percebendo e afirmando que a visão é muito mais abrangente do que aquilo. O professor estava fazendo toda uma demonstração ali, usando o texto de Louis Lavelle e mostrando essa importância da nossa percepção do ser, da transcendência do ser a nós. E no momento que eu estava assistindo essa aula e lavando o carro, o nosso vizinho aqui, um vizinho próximo, de uma certa idade, acima de 70 anos, veio se queixar que o vizinho, né, do lado está usando a lixeira que na verdade é do, entre aspas, nosso prédio, aqui nosso condomínio, que são 3 apartamentos. E que aí gerava um desconforto porque enchia muito a lixeira e tal. E aí ele falou que ele estava querendo colocar uma placa lá para avisar que é só do condomínio. Aí eu falei rapidamente assim que eu, sinceramente, podendo evitar, né, de ter um confronto com a pessoa, de reclamar, assim, eu evito. Já teve vezes que eu juntei o lixo dessa pessoa calada e pronto. Eu não acho certo colocar aqui, porque lota, a lixeira não é tão grande, mas eu, sinceramente, eu tento fugir desses embates, desses confrontos que eu sei que pode gerar uma coisa, olha, eu chego lá, junto e pronto. E aí ele falou que poderia, assim, se a gente mantendo calado, a gente pode nutrir uma situação que é errada e passa a ser certa porque ninguém está reclamando. E naquele momento daquela conversa que para mim foi tão desinteressante, eu percebendo o assunto que estava tentando ser debatido ali, né, na minha presente situação, e o assunto que eu estava escutando no meu fone de ouvido, desse confronto filosófico nas ideias de Louis Lavelle e nas ideias de Descartes, e quanto isso foi importante para o Ocidente. Eu fiquei pensando nesse contraste de importância existencial dessas duas filosofias, com a utilização de uma lixeira por outra pessoa e a necessidade de ir lá reclamar com ele que ele está usando uma lixeira que não é dele, e dessa frase de José Bonifácio, do quanto a gente é obstinado em puerilidades, em coisas completamente supérfluas. Eu não estou dizendo que às vezes as coisas não têm sua dose de verdade ou sua dose de razão, que às vezes alguma posição, algum comportamento de alguém não nos incomoda. A questão é que às vezes a coisa pode ser tão besta, tão superficial,
Será que a gente está dando a devida importância para as coisas que realmente merecem essa importância? E avançando na reflexão, essa coisa veio de alguém que tem mais de 70 anos. É interessante como a gente criou um tabu de falar sobre a morte, de refletir sobre a morte. Não é que a gente não pode pensar em problemas do cotidiano, mas será que vale? Vale esse embate que você não sabendo como está o emocional da pessoa que você está indo discutir com ela, será que ela vai escalonar aquilo? Ela vai avançar a discussão por uma coisa mais grave? Será que essa pessoa vai estar armada? Será que ela teve um estresse naquele dia já? É como se fosse uma briga no trânsito. E eu não estou dizendo que todas as pessoas têm que ter uma consciência filosófica de estar estudando Descartes, Lavelle. Não, claro que não. Mas eu acho que se a gente não tiver uma quantidade de pessoas mínimas interessadas com questões existenciais sérias, vai ficar muito difícil. E mais do que isso, que é uma classe que não precisa ser muito grande na população. Pessoas pensando em problemas existenciais, filosóficos profundos, ou mesmo políticos, sociológicos, psicológicos e tal. Mas se nós não tivermos uma quantidade de pessoas que está realmente interessada em entender o outro, interessada em pensar assim, talvez aquela pessoa está mal, talvez aquela pessoa não está no momento de ser questionada por uma coisa assim, porque talvez ela se estresse, vai gerar um atrito desnecessário, eu vou fazer por ela. Ou mesmo que você vá lá, fale, você está escolhendo a maneira de falar isso, você está preparado para a pessoa dar uma resposta negativa e você não escalonar a coisa? Se você sempre responder um questionamento, um incômodo de alguém, tentando gerar um incômodo maior ainda para o outro, onde é que a gente vai parar? Provavelmente vai ser ceifando a vida um do outro, porque talvez é o maior mal que a gente possa fazer a alguém, de uma utilização de lixeira, ou de estacionar na porta de alguém, ou de descartar folhas no seu lote. Será que é realmente isso que a gente tem que chegar? É nesse patamar de estresse e de revanchismo que a gente tem que escalonar? Eu não estou dizendo que eu não tenha momentos de estresse ou que eu não retorno, às vezes, algum tipo de agressão a alguém que me agrediu. Mas será que o ideal não é a gente repensar um pouco o que a gente está fazendo? Parar e refletir se aquele questionamento, aquela desavença, ela deve tomar aquele caminho? Ela deve ter esse nível de rigor? Principalmente quando nós falamos de pessoas que se dizem cristãs, o maior e mais importante mandamento para um cristão tem que ser o amor ao próximo. Claro, o amor a Deus é sobre todos os outros, mas é muito difícil. Esse amor a Deus, ele é meio distante do pensamento prático nosso. Tanto é que o próprio Jesus disse isso. Ele disse que não podendo cumprir os mandamentos todos, ou querendo resumi-los, né? Que é a melhor maneira de dizer o que ele disse ali. Querendo resumir os mandamentos, resuma só em 2. E se for para você fazer só um, é o amor ao próximo. E o que é amor ao próximo, se não a capacidade de compreendê-lo? De receber uma certa agressão, ainda mais quando ela é só verbal, e reduzir o nível do que vai voltar para aquela pessoa. Se a gente não aprender a fazer isso, ainda mais nas situações mais bobas, nas situações mais triviais, nas situações mais cotidianas e menores da vida, como que a gente espera resolver problemas maiores da nossa sociedade? Até porque a maioria dos problemas, ou quase todos, não começam gigantescos. Eles normalmente começam muito pequenos e vão escalonando. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu, se não me engano, no Rio de Janeiro, de uma briga de casal, que 2 homens foram lá interferir, e aí nessa interferência as pessoas começaram a reagir, e aí passou um pessoal, viu que uma pessoa estava, se não me engano, segurando ou puxando uma mulher, ele foi lá brigar com essa pessoa e a coisa ocasionou num homicídio. E tudo começou por uma briga de casal que talvez pudesse ser resolvida de outra forma, ou talvez simplesmente o silêncio resolveria. Então, eu acho que muitas situações a gente pode repensar elas. É claro que é muito difícil fazer isso com sangue quente, é difícil fazer isso quando nós estamos sendo ofendidos ou incomodados, mas é importante a gente repensar o que a gente está fazendo. Eu acredito que muitas pessoas vivem essas situações muito mais do que eu. Como eu disse, eu moro num lugar tranquilo e isso está chegando aqui de uma maneira inicialmente sutil. Mas será que não vai escalonar? Será que essa coisa não vai chegar a níveis catastróficos, irreversíveis? E mais importante do que isso, será que essa situação não pode acontecer com você? Eu queria fazer uma reflexão aqui sobre isso porque
eu acho que isso já está em todas as camadas, em todos os lugares e está muito sério. A gente sempre teve um certo grau de irritabilidade com situações meio bobas, mas talvez está escalonando. Eu acho que essa questão do afastamento das pessoas por rede social também está piorando quando a gente vai ter convivência social. Acaba que nós estamos mais destreinados, desacostumados com essa convivência e aí ela se torna muito mais complicada. Eu acho importante repensar isso e cabe a cada um de nós fazer essa reflexão. Eu estou realmente buscando entender o outro, tentando contornar situações que são possíveis. Eu sei que algumas são complicadas, algumas talvez a gente vai ter que se manifestar mesmo, tentar achar um meio termo, mas será que é aquela que a gente está envolvido? Será que naquele momento o melhor é dizer mesmo? O incômodo é falar algo, é tentar ir para o confronto, fazer uma crítica mais contundente. E se fizer e tiver uma resposta mais agressiva ainda, o ideal é escalonar? É avançar no nível de agressão? É o que a gente tem que fazer? Eu acho que vale a pena a reflexão. Como eu tenho usado meio que esse canal do YouTube meu como uma espécie de diário de reflexão sobre coisas do cotidiano, eu achei importante salientar isso. Deixa aqui nos comentários se você tem vivido alguma experiência parecida, se você viu pessoas se estressando, ficando em situação tensa por coisas triviais, coisas banais, e as pessoas se desgastando muito por isso. Coloca aqui nos comentários alguma experiência sua sobre isso, o que você acha, sua opinião. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.